Fala, meu amigo perito, minha amiga perita, como você está? Tudo bem? Se você já me conhece de outros vídeos, maravilha! Se você está vendo pela primeira vez, meu nome é Ednilson Pedro, eu sou perito em balística forense, sou instrutor de armamento e tiro e instrutor da disciplina de criminalística credenciado pela Polícia Federal e também atuo com grafoscopia, com perícia grafotécnica. No meu canal aqui eu venho publicando alguns vídeos com o intuito de orientar os colegas peritos, os colegas peritas também, que estão iniciando na grafoscopia. Todos eles têm muitas dúvidas, como eu também já tive, como eu tenho ainda hoje, e cada dia que passa a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo, e tudo que eu aprendi, tudo que me passaram e tudo que me ensinam até hoje, eu acabo compartilhando, porque a minha dúvida eu tenho certeza que é a dúvida de muita gente, a sua dúvida com certeza é a dúvida de um monte de gente. E hoje eu vim falar sobre análise grafotécnica, tá? Existe um passo a passo para se fazer uma análise grafotécnica? Tem um modelo padrão? Pô, você deve começar por aqui, depois você vai por aqui, depois isso, depois isso, depois isso, até você... Existe um modelo... eu venho dizendo já em alguns vídeos que cada perito ele vai construindo a sua personalidade, a sua maneira de analisar, a sua maneira de investigar, a sua maneira de elaborar e de fazer também a sua perícia, tá? E comigo não é diferente, eu tenho uma personalidade, tenho uma maneira de fazer as coisas. Óbvio que eu vou juntando uma coisa dali, uma coisa daqui e crio a minha personalidade, e provavelmente isso vai acontecer com você, se não já está acontecendo. Beleza? Vamos seguindo aí com os slides que eu vou passando aí. Fica mais fácil para a gente ir pontuando, para você não ficar aqui vendo um vídeo gigantesco eu falando até amanhã. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, deixa a sua pergunta aí. Se você já viu outros vídeos meus, você sabe que eu respondo todo mundo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve logo, porque toda vez que eu fizer um vídeo você vai receber uma notificaçãozinha lá para ver esse vídeo na hora que você bem entender. E se você gostar, curte o vídeo, compartilha com algum colega que está precisando aprender um pouco sobre isso, que tem dúvidas sobre esse assunto, e a gente vai dando continuidade e evoluindo cada vez mais. Beleza? No decorrer do vídeo eu vou mostrar para vocês dois modelinhos que eu tenho impresso aqui dois modelinhos, que é um formulário de apontamento de coleta de padrão. Presta atenção que não é um formulário de coleta, é um formulário de apontamento, um checklist. E eu tenho um outro checklist de análise grafotécnica. São dois documentos completamente diferentes, eles estão no meu computador aqui, foram elaborados por um colega perito, e eu adquiri isso dele, dei uma melhorada, coloquei minha logomarca ali, coloquei com a minha cara, coloquei algumas coisas que eu achei que faltava, tirei algumas coisas que eu achei que para minha análise era desnecessário, e acho que está mais ou menos do jeito que eu preciso. E eu vou mostrar para vocês o meu passo a passo de quando eu faço as minhas análises. Talvez isso sirva para você, talvez não. Como eu digo em todos os vídeos, nem tudo que eu digo aqui, nem tudo que eu falo aqui é um padrão, nem tudo que eu falo aqui você tem que fazer desse jeito, tem que ser assim, senão não vai dar certo. Quem sou eu, né? Não, eu falo aqui nos meus vídeos e tento passar o que para mim funciona e o que para mim vem dando certo. E talvez seja uma opção para que dê certo para você também. Beleza? Vou tirar minha câmera aqui como sempre, você não precisa olhar para mim, eu não sou importante. Importante é o conteúdo, e a gente vai seguindo. Então a gente vai falar de análise grafotécnica. Existe um passo a passo para se fazer essa análise? Qual que é o objetivo desse vídeo? O objetivo é orientar os colegas peritos, as colegas peritas, sobre aquela análise inicial, preliminar. É o que vai te ajudar aí a partir para sua análise definitiva, tá? Isso é importante dizer, que o que eu vou passar aqui é algo que vai ser inicial, tá? É só para te dar uma direção, mas eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito, beleza? Então, vamos lá. Eu vou ajustar aqui para ficar mais fácil. Aí, assim fica grande, fica mais fácil para
a gente entender. Então vamos lá. Análise grafotécnica. Por onde começar? Existe um passo a passo para fazer uma análise grafotécnica? Como eu disse anteriormente, não existe um passo a passo, não existe uma regra, tá? Olha, você deve começar analisando isso, isso e isso. Você deve começar analisando as assinaturas padrões. Você deve começar analisando as questionadas. Comece analisando as consoantes. Comece analisando as vogais. Não existe um padrão, tá? Cada perito aí, com treinamento, com vídeos como esse, com concursos, com leitura de livros, com troca de informação, relacionamento, você vai ver o que melhor se encaixa e o que para você fica melhor para iniciar suas análises, aí o que você vai se sentir mais confortável e mais confiante, tá? Mas eu vou explicar para você como foi para mim. Falando assim parece fácil, né? Mas para mim não foi não, foi bem difícil até eu conseguir definir a maneira que eu iria começar fazendo. Eu acho até o meu método bem trabalhoso, mas é um perfil meu, uma coisa de personalidade. Eu acho bem trabalhoso, bem minucioso. Eu costumo fazer, se você já viu meus outros vídeos aí, eu já disse que eu costumo fazer minhas primeiras análises, minhas primeiras leituras de entendimento da perícia na qual eu estou perito, eu costumo fazer na mão, costumo fazer na raça, imprimo tudo, pego régua, pego lupa e saio rabiscando tudo. Depois eu vou para o digital, vou para o computador replicar o que eu vi a olho nu. É um método que eu utilizo. Se é o correto, se não é o correto, se dá mais trabalho, se não dá, aí é outra história. Mas eu sempre acabo gostando muito do resultado final e todas as pessoas que vêm gostam também. Então eu acho que estou no caminho certo. Então vamos seguindo. O time que está ganhando não se mexe. A gente só mexe se for para melhorar. Então vamos lá. Por onde começar? Essa imagenzinha que está aqui, ó, é um modelo de um formulário que eu tenho, que eu adquiri de um colega perito, e eu dei uma melhorada nele, incluí meu logo aqui. Foi feito no Excel, eu vou abrir depois para você ver. E esse modelinho aqui é um que a gente tem de apontamentos da coleta de padrões. O que é isso? É um modelo de um formulário que eu tenho em Excel, que vai guiando, ele vai me guiando ali naquela minha primeira análise inicial. Pode ser muito útil, tá? Eu vou abrir ele depois na íntegra, inteiro, para a gente poder ver o que tem nele, mas aqui de cara já dá para você entender mais ou menos o que ele tem. Então ele já vem trazendo algumas coisinhas para a gente ir marcando. Então quando eu estou analisando, por exemplo, as assinaturas padrões, estou analisando o documento ali de RG, CNH, qualquer outro documento aí de padrão, eu costumo seguir esse formuláriozinho. Então eu vou marcando ali tudo que eu acho interessante, tudo que eu encontro, tudo que eu percebo. Esse daqui, ele é parecido com o formulário de coleta de padrões. No meu formulário de coleta de padrões, por exemplo, eu tenho essa pergunta aqui, ó. Faz uso de medicamento? E eu tenho lá, sim ou não? Eu só não tenho a pergunta aqui do qual, lá no meu. Faz uso de bebida alcoólica? Sim ou não? Qual bebida alcoólica? Observação? Bebo só aos finais de semana? Bebo só em dia de jogo de futebol? Bebo só sempre que estou triste? Sei lá eu. Então isso daqui é praticamente como se fosse um formulário de coleta de padrão, tá? Mas ele traz mais alguns elementos aí de apontamentos interessantes quanto à análise de coleta de padrões. Beleza. Aí eu tenho outro. Esse outro é mais interessante. Porque esse outro ficou meio desconfigurado aqui, mas eu consigo ler isso para vocês. Ficou meio... esse outro já é um apontamento de análise grafotécnica. É um formulário parecido também, feito em Excel, parecido com esse anterior. E ele já me deixa eu fazer o seguinte:
eu vou olhando ali a assinatura, tanto faz, seja do autor ou seja a questionada, e eu vou marcando, essa assinatura ela é cursiva ou ela é de letra de forma? Ah, ela é cursiva. Eu marco lá um xizinho na assinatura padrão. E a questionada, é cursiva ou é de forma? Ah, é cursiva também. Eu já começo a ir fazendo um confronto. Quanto à espontaneidade, ah, é trêmula. E a questionada? Não, a questionada é fluida. Tá. A idade gráfica da assinatura do autor, como que é? Ah, é canhestra. E a questionada? Ah, secundária. E eu vou marcando, eu vou fazendo confronto dos padrões e a questionada. Eu vou abrir depois para você ver, tem coisa pra caramba. Que tipo de ataque tem na assinatura padrão? Ah, ataque em arpão. E na questionada? Ah, tem em arpão também. Então a gente começa a ir encontrando convergências. Então esse modelinho aqui de apontamentos de análise grafotécnica é um modelo de formulário que vai ajudar no apontamento, como por exemplo, detalhes gráficos individuais analisados do formulário de apontamento de coleta de padrões. Então, as suas coletas feitas ali de padrões, mais o documento que você tem de RG e os questionados e etc, tudo aquilo que você tem, você vai usar esse formuláriozinho aqui para ir confrontando, fazendo aí a sua análise e apontando. Quando eu falei que eu acrescentei algumas coisas e tirei algumas coisas, é porque, por exemplo, é que não é o caso aqui, tá? Por exemplo, aqui tem ataque. Vamos supor que eu não tivesse essa opção. Eu achei interessante incluir. Eu ia lá e incluiria ataque. Então, por exemplo, vamos supor que fosse só isso daqui. Vamos supor que tem lá velocidade. Aqui não tem. Valeria a pena incluir aqui o velocidade. Rápida, lenta, como que é? Pressão, sabe como? Então é um formulário que é interessante para te ajudar a fazer as análises. Eu vou abrir daqui a pouquinho isso para você entender. Eu vou abrir agora que vai ficar mais fácil. Então eu vou abrir primeiro o de padrões, tá? Vou abrir ele aqui para a gente poder analisar. Aí, que já dá, acho que já pra gente ver, deixa eu dar ampliar um pouquinho aqui. Beleza, então, como de padrão, como de costume, do que eu geralmente explico a vocês, deixa eu trazer minha câmera para cá, aí vai ficar mais fácil. Então, como de costume, eu trago ali o meu logotipo, sempre trago isso nos meus documentos, para personalizar, para deixar ele direitinho. Então, vocês podem ver aqui, ó, que a gente está falando de Excel, tá vendo aqui, ó? Eu consigo até ajustar ali, ó, tá passando para fora, tá vendo? Tudo feito no Excel, tá? Isso é bom porque pode dar uma ideia e pode dar um norte para você. Então, esse é um modelo que pode de formulário de coleta de padrão, mas ele traz bastante coisa, tá? Por exemplo, ele deixa aqui você preencher a quantidade de assinaturas que foi colhida na sua coleta de padrões. Ele deixa você preencher aqui os dados do escritor, as condições físicas, tá vendo? A parte que não dava para ver na imagem anterior, a execução, ó, o papel, o suporte é adequado, é parecido com o da onde está a assinatura questionada. Que tipo de suporte? Com pauta, sem pauta? O que é que foi utilizado para fazer a coleta de padrões? Isso aqui é interessante, muito interessante, tá? A caneta, o instrumento escritor é adequado? Eu recebi uma pergunta esses dias de um colega, inclusive, que a assinatura questionada, ela estava num documento de contrato e ela estava com caneta de tinta azul, né? Aparentemente parecia ser uma BIC, não dá para saber só olhando, você tem que fazer análise com microscópio para isso. Mas aparentemente uma caneta de tinta azul. E ele me perguntou o seguinte: na minha coleta eu tenho que pedir que o periciando utilize uma caneta azul ou uma preta? E aí foi onde eu falei com ele. Falei, o ideal é que você tenha que trazer aquilo para o mais próximo possível do questionado. O questionado é uma folha de sulfite escrito com caneta azul, dê folha de sulfite com caneta azul.
Ah, a assinatura questionada está num talão de cheque, dê um documento parecido com um talão de cheque. Qual é a cor da caneta? É preta? Vai usar uma caneta preta. É azul? Vai usar uma caneta azul. Então isso aqui, que está aqui, de o instrumento do escritor é adequado, qual é o tipo de caneta esferográfica, tinteiro, outro, é até algo que vai dentro lá da documentoscopia, alguns livros aí de falsidade de documentos, alguma coisa assim, eles trazem um pouco da história da caneta tinteiro, da porosa, para aprofundar bem dentro lá da parte de documentoscopia e etc, tá? Outras coisas, aí ele traz aqui sobre as percepções, o que é percebido ali na coleta de padrões. É espontâneo? Ó, isso aqui a gente tem lá no outro formulário. A trajetória, sentido horário, anti-horário, né? Houve troca ou alternância do punho. Então, assim, são algumas informações que tem nesse formuláriozinho que são interessantes. Talvez possa ser útil, é o que eu disse lá nos slides quase agora. Pode ser que seja útil, tá? O outro, vou salvar aqui porque eu fiz a alteraçãozinha ali. Vou pegar o outro agora. O outro, que já é o do checklist mesmo em si, aonde você faz ali o confronto, e aí eu vou explicar para você como que eu fiz, tá? Vou dar aqui um zoom também para... eita, foi muito, hein? Caramba. Aí, tá bom. Então, pra gente poder entender aí. Aí, vamos lá. Mesma coisa, tá lá o logo aqui, ó, que pode ser tirado, ó, tá? Você pode substituir ele, você pode fazer o que você quiser, tá? E aí a gente começa a fazer a análise. É um formulário legal, que você pode preencher ali o número do processo, o juízo, a vara. E aí ele alimenta, ele já faz a análise fazendo já o confronto de padrão com o questionado, tá? Então a gente tem elementos, por exemplo, como assinatura, espontaneidade, idade gráfica. Aí as partes que a gente não conseguiu ver na imagem, sentido do traçado, a tendência da escrita, dinâmica. Aqui, ó, lembra que eu falei da pressão e velocidade? Aqui, ó, aqui tem. Não estava só mostrando na imagem. Os mínimos gráficos, isso aqui é fundamental. Isso aqui, em uma das perícias que eu fiz, foi o que foi determinante para eu fazer o meu laudo pericial de maneira conclusiva, tá? E assertiva. Os mínimos gráficos estavam presentes em todos os anos das assinaturas que eu precisei analisar. E ele traz o comportamento, inclinação, espaçamento gráfico, isso também é fundamental. E aí ele vem trazendo. Caso seja identificada que a assinatura questionada é produto de falsificação, ele deixa você marcar aqui que tipo de falsificação que é. Isso aqui, particularmente, eu queria até falar com você, mas esse é assunto para um outro vídeo. Isso aqui, esse trechinho aqui de tipo de falsificação, a gente sabe que a grafoscopia é algo muito amplo, tem muito conteúdo, muito estudo para fazer, mas durante a minha análise, durante a minha perícia, eu dediquei alguns dias só para entender sobre os tipos de falsificação existentes na grafoscopia e na documentoscopia. Comprei livros, inclusive, que só tratam desse tema. Isso é de extrema importância para o perito, ele saber identificar os tipos de falsificação e o cuidado e a responsabilidade que tem quando for fazer a conclusão do seu laudo pericial. Uma falsa identificação ou uma falsa conclusão errônea, uma conclusão errônea apontando um tipo de falsificação pode gerar transtornos gravíssimos e aquele processo, aquilo que está acontecendo ali pode sair da esfera judicial e ir para a esfera criminal. E aí a coisa pode complicar para algumas das partes e para o perito. Então isso aqui eu precisei dedicar um tempo legal para entender sobre isso e recomendo você se aprofundar bastante nessa questão dos tipos de falsificação para não cometer nenhum deslize e nenhuma besteira na hora de apresentar seu laudo pericial. Beleza? Os disfarces gráficos, tá dentro também das partes de falsificação.
Os recursos que foram utilizados, o que foi que você utilizou? Se você lembrar do meu vídeo sobre laudo pericial, e se você não viu o vídeo ainda, depois vai lá no canal, procura ali o vídeo sobre laudo técnico pericial. Você vai ver que em um trecho do meu laudo, de acordo com o artigo 473 do CPC, você tem que dizer no laudo quais foram os equipamentos que você utilizou, quais foram os acessórios, que tipo de recursos você utilizou para fazer a sua análise. Então, esse formulário aqui ele ajuda você a ir marcando. Beleza. E ele termina aqui. Como que eu fiz? Vou fechar aqui agora para explicar para você como que eu faço. Eu imprimi os dois formuláriozinhos. O meu tá todo preenchido já, que eu peguei um modelinho aí que eu preenchi de lápis até. Ele tá todo rabiscado, ó, você consegue ver aí. Eu imprimi os dois, o formulário de apontamento de coleta e o formulário de análise grafotécnica. Imprimi todas as assinaturas, até tem ela aqui, ó. Tem algumas aqui, tá vendo? Todas as assinaturas padrões e também todas as questionadas, imprimi todas, tá? Quando eu fui fazer a perícia. Sentei com esses dois checklists na minha mão, coloquei a assinatura na minha frente, o checklist do lado e falei, deixa eu ver o que eu encontro aqui. Aí fui lá olhando lá. Espontaneidade eu encontro aqui na assinatura de padrões? Eu encontro. Eu encontrei inclinação axial destrógera. Tá destrógera. Ia lá e marcava. Ia apontando na assinatura e marcando no checklist. Apontando e marcando, apontando e marcando. Quando eu terminei, eu tinha o formulário inteiro preenchido e eu consegui pegar ele para ler e falar, tá, a assinatura desse cara, ela é canhestra, tem um passante inferior, o ataque está em arpão, e aí fui vendo o que eu marquei. Depois eu fui conferindo para ver se estava de acordo com o que eu marquei na assinatura. Tudo na mão, tudo na mão. Depois que estava tudo pronto, eu fiz e refiz e reli umas 3 vezes, para não passar nada despercebido e corrigir o que provavelmente meus olhos estavam me enganando. Depois que eu estava treinado nisso e batendo o olho na assinatura sem olhar para o checklist, eu conseguia lembrar de tudo que eu identifiquei, foi quando eu levei para o computador para começar os apontamentos e a elaboração do meu laudo, porque eu já tinha, com os checklists, com os dois formulários, eu já tinha meio que uma conclusão. E analisando, entendendo o processo e fazendo um pouquinho mais de investigação, porque o perito precisa investigar e se aprofundar no processo no qual ele está nomeado, eu pude conseguir chegar até a minha conclusão e fiz ali o meu laudo conclusivo e fiz a entrega do meu laudo. Então, dá trabalho? Dá trabalho. Deixa eu tirar minha câmera daqui. Aí a gente chega nesse ponto aqui, ó. É necessário tudo isso aqui? É realmente necessário? Não sei. Me ajudou bastante. Serviu bastante para mim e me deu um norte. Porque eu não sabia se tinha um passo a passo, eu não sabia por onde começar. É trabalhoso? É verdade, é muito trabalhoso. Mas você que é perito ou perita, isso com certeza você vai tirar de letra. Porque você precisa realizar um trabalho impecável. Impecável. O seu trabalho como perito tem que ser impecável. Então não importa que seja trabalhoso. Perícia é isso mesmo, dá trabalho. Dá trabalho, tá? Dá muito trabalho. Não é pouco não, dá muito. A não ser, é claro, que você seja um peritinho meia boca, né? Tem perito que não quer ter trabalho, tá tudo certo. Se o perito não quiser ter trabalho, mas dá trabalho? Dá trabalho. Dá muito trabalho. Muito mesmo. Mas vai de cada um. Eu recomendo, para quem não sabe que passo a passo seguir, para quem não sabe ainda o que analisar primeiro, para quem não tem ainda muita intimidade de fazer na prática as análises e entender o que é cada elemento ali
do lançamento gráfico que você está analisando, que você está confrontando, eu acho muito válido esses 2 formuláriozinhos. Eu não me lembro agora o nome do rapaz, mas eu tenho lá no meu Telegram. Depois vou pedir autorização a ele, obviamente, se ele permite o compartilhamento e etc. Mas se ele não permite o compartilhamento dele, eu compartilho o meu, tá? Tenho certeza que você vai conseguir melhorar o seu. Eu tenho o meu em PDF, não dá para alterar. Tenho esse no Excel, mas é protegido porque eu adquiri com ele. E dando tudo certo, eu compartilho com você sem o maior problema, como eu sempre faço com todos os meus materiais. Beleza? Então eu queria compartilhar com você porque não existe um padrão, não existe uma técnica de tipo comece por isso, analise isso ou aquilo. Existe que você vai descobrir uma maneira que para você fica fácil. Isso de fazer na mão pode ser muito trabalhoso para algumas pessoas, realmente. Olha, eu particularmente gosto. Eu particularmente gosto mesmo de olhar ali. É a hora que eu tenho para usar os equipamentos, a lupa e etc. Então eu vou marcando mesmo na mão. Eu começo ali pelo ataque ali, vou lá no formulário preencho, vou no grama circular, vou lá no formulário preencho. Então eu vou seguindo o próprio formulário. O próprio formulário vai me dizendo. Ele vai me dizendo item a item. Eu olho para o formulário e vejo, espontaneidade. Aí eu vejo aqui, idade gráfica. Aí aqui eu tenho as 3 opções, 4 opções. Canhestra, secundária, escolar e terciária. Aí eu vou lá na assinatura e olho. Isso aqui tá bem para canhestra. Vou marcar canhestra. Depois eu analiso de novo. O ataque. Tá em arpão. Deixa eu ver a assinatura. Tá em arpão. E eu vou indo. Mas chega uma hora que eu termino o formulário. Quando eu termino o formulário, eu faço primeiro só dos padrões. Aí depois eu vou lá e analiso só a questionada. Para depois eu confrontar. Por enquanto tudo na mão. Não faço nada no computador ainda. Aí depois que eu já fiz tudo na mão, que eu já tenho meio que uma conclusão, a minha análise preliminar já está finalizada, eu vou para uma análise mais minuciosa, mais técnica, pensando nos quesitos já para eu responder, e qualquer dúvida que eu tiver que de repente não esteja por aqui, aí eu recorro aos meus livros, eu recorro a outros colegas, eu me comunico, me relaciono, e assim eu geralmente chego à minha conclusão. Beleza? Bom, estamos chegando aí ao fim. Vou tirar aqui minha câmera. Novamente, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve no canal. Deixa o seu curtir aí, o seu like, caso você tenha gostado. E compartilha esse vídeo aí com quem você acha que precisa ver esse vídeo, tá? Se você não me segue lá no Instagram ainda, não perca tempo. Me segue lá. Lá o meu nome lá no Instagram tá como @liberdadebélica, sem acento, ali entrou com acento porque é o corretor ortográfico, e eu publico algumas coisas lá também, tá bom? Deixa sua pergunta aí no comentário, caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta. Espero que você tenha gostado. Como sempre, o intuito foi tentar te abastecer com informação, com conhecimento, compartilhar um pouco da experiência que eu tive com essa questão dos formulários. E se isso te ajudou, eu fico bem feliz. Se não te ajudou, desculpa, prometo melhorar. No próximo vídeo a gente faz um mais bacana, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço.